Bem-vindos. Já temos aqui algumas pessoas. Heaven, I'm in heaven. É uma expressão que costumamos ouvir muitas vezes e ouvimos nesta música. E embora esta música fale do sentimento que surge quando se dança com um par bem juntinho, quando ouço esta música sou sempre transportada para momentos de tranquilidade que vivi. Observar um bebê pequenino a dormir, bem aninhado, principalmente de rabinho para cima, faz-me sentir nas nuvens. Há um sentimento de serenidade que nos invade e, embora utilizemos expressões como está a dormir tão bem, está a dormir como um bebê, nem sempre isto é a realidade. Por isso, hoje temos duas convidadas a quem gosto de apelidar encantadoras de bebés. As minhas convidadas são duas mulheres incríveis, empreendedoras, mas acima de tudo apaixonadas por aquilo que fazem. Tudo começou com um sonho, com o desejo da Sandra de transmitir a sua própria visão do mundo. A Sandra tinha como hobby captar retratos dos filhos e dos amigos e isso trouxe-lhe tanto gozo que começou a investir para aprender mais e mais. Esta paixão foi sendo transmitida, vivida intensamente e a sua filha Raquel apaixonou-se também e realizou-se nesta profissão de registar vidas. Abriram o estúdio Everlight em 2017 e é ali que fazem magia, que captam momentos, emoções e expressões para guardar para a vida. Sem luz não há vida e a sua missão é registar essa luz. Vou convidar então aqui as nossas convidadas para entrar. Olá, Silvia. Olá! Olá. Então, tudo bem? Sim. Está Olha, aqui a bem, Sandra. sim, a Sandra e a Raquel. Olá, eu sou a Acho que Raquel. vocês Sim, perceberam por aquilo que eu disse que são mãe e filha, o que eu admiro muito, sim, porque não são todas as mães e filhas que conseguem trabalhar juntas. mas é. Até porque a mãe tem bom feitio. Mas, Exatamente. É isso então, mesmo. eu estava a ouvir, só que entretanto, como entramos, eu perdi um bocadinho o fio à meada. Sim. Entretanto, isto ficou Olha, eu assim. terminei a dizer Sim, apenas que vos ia convidar e também sim. a dizer aquilo que é a vossa missão, não é? Que eu acho muito Hum, linda, que é sem a luz não há vida e a vossa missão é registar essa luz, não é? É algo que eu gosto muito. sim, Portanto, aproveitar isto também para vocês explicarem também um bocadinho o que fazem. Acho que já toda a gente percebeu que vocês tiram fotografias de bebés, sim. mas não fazem só Não isso, não é? só. Não. Nós somos fotógrafas, eu e a Sandra. Fotografamos principalmente famílias, o que engloba a grávida, o bebé, depois o acompanhamento mensal desse bebé, o primeiro ano de vida, fazemos aquela sessão com o bolinho. E depois pronto, depois os pais vêm uma vez por ano, duas, ter connosco para ir fazendo o registro. Basicamente, a nossa área de foco é essa. Disseste que o estúdio abriu em 2017, mas nós já trabalhamos quase há 10 anos. Pois, exatamente. Eu estou a dizer o estúdio, não é? Porque eu acho o Sim, estúdio sim, lindíssimo e já tirei sim. lá várias Foi, fotografias, mas não é só isso, claro. sim. Foi um sonho realizado ter aquele estúdio e abrir aquele espaço. Permitiu-nos evoluir muito e também ter tudo mais organizado para receber os clientes. Isso é uma das coisas mais importantes para nós, manter um ambiente propício para fazer as coisas com qualidade, profissionalismo e também para tentar que as pessoas se sintam à vontade, se sintam como se aquilo fosse uma extensão da própria casa. Pronto, esse é o nosso principal foco, em ter o estúdio. Sim, e é Sandrinha. verdade, e é verdade. Eu posso dizer que Sim, realmente quando nós entramos lá dá uma. Para já as cores que lá estão, sim, eu acho que só por si só já transmitem tranquilidade. Depois sim. nós entramos, temos cadeirões super giros e confortáveis para nos sentar e somos logo assim. Levadas com imensas fotografias lindas e maravilhosas, cheias de cor, de luz, e eu acho Sim, que só entrar lá já é um ambiente que nos deixa assim tranquilos e felizes. sim. Acho E mesmo. foi pensado com esse propósito mesmo, para Exato. transmitir calma e tranquilidade. Não foi feito à toa. Exatamente, eu sei que vocês não fazem nada por acaso. Isso é tudo psicologia. As cores também passam muito por aí, os cheiros, faz tudo parte da experiência, desde que o cliente entra até que sai, tudo é uma experiência, começa logo na porta.
de entrada. Exatamente. Pronto, então, tendo em conta isso, diz-me, mais ou menos, pronto, eu sei que vocês falam sempre com as mães antes e lhes dão algumas indicações. Que indicações é que vocês costumam dar para a mãe preparar? Isto porque hoje vamos falar mais sobre a questão das sessões de newborn, não é? E de bebés pequeninos. Que indicações é que vocês costumam dar às mães para se prepararem antes da sessão? Pronto, é assim, falando de recém-nascidos, isto é sempre uma incógnita, mas podemos tentar fazer uma listinha de coisas que nos podem ajudar. Nem sempre funciona, porque os bebés são bebés, e eles é que mandam. Mas pronto, uma das coisas que nós pedimos é, se forem de perto, para dar logo maminha em casa, começar logo a tranquilizar o bebê em casa, com alguns procedimentos. Começamos pela maminha. Depois, se eles gostarem, pedimos para dar uma banhoca para virem relaxados. E depois aqui no estúdio o que acontece é, nós quando os clientes chegam, temos o estúdio preparado a uma temperatura ideal para o bebê estar mais despido, apesar de para os pais ser um pouco quente. Nós também aconselhamos os pais virem com roupas mais finas, para não se sentirem desconfortáveis. Tem que rondar os 38 graus. É muito. Não! Hã? 36, É 36. Sim. É muito calor, é? É calor. Depois É para estar confortável despido, não é? Sim, vocês sabem que os bebés perdem muito calor, portanto é necessário estar quentinho, porque aquilo é feito nos primeiros 7 dias de vida, aquilo é feito muito tenra idade. Portanto, depois os pais quando chegam aqui, já está tudo quentinho, tudo pronto para os receber, temos a aromaterapia também, trabalhamos com alguns óleos. As luzes estão a médias baixas, luzes quentes para o ambiente ser acolhedor. Pronto. Depois a mãe chega, desce para o bebê, fica enrolado na mantinha e aí dá um reforço na maminha, se for necessário. Se não for necessário, começamos a nossa sessão. Exatamente. É assim, eu claramente tenho a certeza que funciona porque eu já vi. E funciona mesmo. Aliás, eu, sinceramente, eu só não dormi na sessão do Marcos porque tinha a Maria a brincar e a divertir-se com o lindo e maravilhoso closet cheio de coisas brilhantes e maravilhosas, mas a minha mãe dormiu e o Rodolfo também dormiu. E Há eu muitos só pais fiquei que com dormem. pena de um ambiente tão bom para dormir e eu não durmo. Isto não se faz. Pronto, então, e uma pergunta, vocês que óleos essenciais é que costumam utilizar e como? Costumamos utilizar lavanda. Também temos de ter alguma atenção nas sessões de recém-nascido, porque nem todos os óleos podem ser utilizados. Portanto, o que mais usamos é a lavanda, porque é o mais calmante. A senhora estudou a matéria. Exatamente. Eu daqui a bocado também já vou dar algumas indicações de alguns óleos que se podem usar sem dificuldade. Mas vocês usam difusão ativa, não é? Um difusor. Sim. Sim, é o difusor e é a lavanda porque é o que acalma. Sim, mais relaxante. E que não incomoda. E eu vou ser muito sincera com vocês, a lavanda não é para acalmar o bebê, é para acalmar os pais. Adorei. É verdade, é porque assim, eu acho, e acho que muitas vezes tu também já me disseste isso, Sandra, se os pais também estiverem super estressados e ansiosos, o bebê também vai sentir isso, não é? E ainda para mais nos primeiros dias de vida em que ele está tão ligado ainda à mãe, se a mãe está toda ansiosa e preocupada, ai meu bebê, vou mexer, não sei o quê, isso também não ajuda nada, não é? É a ansiedade que gera ansiedade no ambiente. É assim, se a mãe tiver calma, especialmente as que amamentam, se a mãe tiver calma com todo o ambiente que nós lhe proporcionamos e a segurança que o fotógrafo também transmite, porque isso é importante, eles quando chegam a nós já vão com segurança de que nós vamos prestar um serviço profissional, porque eles sabem não só o que nós temos no estúdio, como é que preparamos o estúdio, a limpeza, a higienização, tudo. Mas eles depois quando entram lá com as luzes baixas, com a aromaterapia com a lavanda, eles estão calmos, ficam calmos e depois o que é que acontece? Quando a maminha é dada, através da maminha vão as... como é que se diz? As hormonas que acalmam o bebê. Sim. E também as moléculas químicas do próprio óleo essencial. Até uma advertência que eu aproveito também para fazer aqui é, quando uma mãe está a amamentar, os óleos essenciais que ela pode utilizar e as quantidades são sempre em função do bebê, daquilo que o bebê pode ou não pode. Isso é muito importante e
e obviamente vai ter interferência. Então, como já falámos aqui um bocadinho sobre aquilo que vocês fazem em estúdio e na sessão, e também sobre que coisas é que são importantes para fazer este ambiente, queria aproveitar também, principalmente para perguntar à Sandra, como é que ela descobriu isto da aromaterapia e como é que isso podia ser bom para utilizar no estúdio? Olha, é assim, antes de eu ter um estúdio e antes de ser fotógrafa, eu já sou mãe de 4 filhos. Há 25 anos, vai fazer agora no verão 25 anos. Então, e foi aí que eu comecei a usar os óleos. Mas com o tempo e refletindo um pouco nas coisas, eu entendo que a aromaterapia existe na minha vida desde que eu era bebé. Porquê? Porque eu fui criada juntamente com os meus avós e não será a aromaterapia que nós conhecemos hoje, mas era outra aromaterapia. Quando eu estava com tosse, a minha avó punha folhas de eucalipto dentro de uma taça com água quente e metia-me uma toalha em cima e eu respirava aquilo. Se eu tinha dor de barriga, a minha avó esfregava-me a barriga com azeite de oliva, que não será considerado um óleo essencial, mas eu sei que é usado para diluir os óleos essenciais, mas mesmo assim ele próprio já tem muitas Sim. Eu acho que isso benefícios. é uma das coisas muito bonitas também da aromaterapia, é que não estamos a falar aqui só de óleos essenciais. Se uma pessoa quiser começar a utilizar a aromaterapia e tiver, por exemplo, receio de utilizar óleos essenciais, pode começar pelos óleos vegetais, porque eles por si só já têm imensas propriedades e já fazem muito para a nossa saúde. E então pronto, eu fui massajada na barriga com azeite de oliva, doía-me o ouvido, a minha avó punha uma que tinha de azeite de oliva morninho. Opa, a gente éramos tratados basicamente assim, só se ia ao médico quando era coisas mais. Depois também apareceu uma coisa que, que, que não será tão ligada a isto, mas que também tem a ver com o cheiro, que é o Vic. O Vic era utilizado antigamente muito. Esfregavam a sola do pé com o Vic, passava a tosse, é verdade, o peito, eu testava que o meu pai me esfregasse o peito, mas ele esfregava-me o peito com o Vic até cheirar a alho, como ele e eu testava assim que aquilo doía-me. Mas estás a ver, são tudo coisas que já existem na nossa sociedade há muitos anos, isto vem desde os primórdios do ser humano na Terra, né? Então, acho que o primeiro contacto foi esse. Agora, o contacto mais real com o que nós hoje conhecemos por aromaterapia foi quando eu tive a minha quarta filha, que nasceu prematura, mas muito prematura. Ela teve 1 mês e meio na incubadora e depois teve muitos problemas de saúde no primeiro ano de vida, pneumonias e outras coisas. E em para a aromaterapia eu conheci também a homeopatia. Uhum. Eram duas coisas que eu na altura achava que era de charlatões. Placebo. A homeopatia eram rabessados para as pessoas acreditarem que aquilo ia fazer bem, mas a minha filha nem 1 ano tinha e ela já estava num estado em que nenhum antibiótico funcionava, ela estava com as defesas tão em baixo, não podia ser internada porque poderia apanhar outras doenças no hospital. E na altura uma doutora que trabalhava com o meu pediatra, que trabalhava com homeopatia e aromaterapia, curou a minha filha basicamente com a homeopatia e ela não sabia o que é que lhe estava a acontecer, né? E então eu comecei a perceber que a real ali não seria claramente efeito placebo. Não, o que é que eu comecei a perceber? Que realmente aquilo fazia alguma coisa. E a partir daí nunca mais os difusores pararam na minha casa. Não só os difusores, eu não sei agora bem o nome daquilo, é aqueles que têm pouca água, mas a gente mete as gotas e aquilo faz aquele fumo, né? Sim, Isso acho que tem um nome. É os difusores ativos, no caso de ionização, provavelmente. Pronto, mas depois também tem aqueles que é aquelas bolas grandes que metes muita água e depois metes as essências, não é essências, é óleos essenciais, que isso também é diferente, não é? Sim, Eu também sim, aprendi sim. o que sim. E depois aquilo também dá um aroma à casa, aí já não está a fazer da mesma maneira, mas o cheiro depois também trabalha com a nossa cabeça, não é só o bem que ele nos faz ao corpo, mas é também aquilo que ele nos faz à alma, não é? Exatamente. Sim. Até porque tem muito a ver também depois com o percurso que os cheiros fazem, não é? Eles estão muito ligados aqui à questão do nosso hipotálamo e onde se desenvolvem as emoções. Memórias. Portanto,
e vão buscar as memórias e, Yeah. portanto, tudo isso pode ser conjugado e é muito, muito interessante. Mesmo, muito Yeah, e é por interessante. isso que sabes que eu tenho, desde que abri o estúdio, sempre pus lavanda. Primeiro porque acho que a lavanda é dos óleos que não faz mesmo mal nenhum, desde que, pronto, nada pode ser usado Sim, em sim, grandes quantidades. exato. Mas porque os óleos essenciais, eu quando os comecei a usar percebi que até aos 3 meses já há ali que ter do bebê há que ter ali um grande cuidado com o que se usa. Sim, E então nós temos sempre que nos proteger e usar aquilo que nós acreditamos que não vai de maneira nenhuma fazer mal a ninguém, né? exato. Nem por alergias, nem por outra coisa qualquer. E, e os meus clientes estão tão habituados àquele cheiro que eles às vezes dizem-nos que quando estão em algum sítio que vem aquele cheiro, eles lembram-se da Fazem a ação e ligação. sim. E então é interessante as pessoas também nos ligarem através de um cheiro. Nós Sim. somos a Everlight e cheiramos a lavanda. Exatamente. Olha, é uma ótima ligação. Eu acho que melhor que isso é impossível. Mas agora estavas a falar aí nas questões da segurança e realmente isso também foi uma coisa que para mim me motivou muito também a estudar mais sobre o assunto, porque infelizmente vejo também muitas das vezes pessoas a utilizarem de forma que não é tão segura e quero muito também poder transmitir isso às pessoas que podem ser seguros se nós utilizarmos bem. Menos é sempre mais, fazer com precaução e sem querer também resultados muito rápidos, porque também não é esse o objetivo de dar uma terapia, não é? É ter aqui uma coisa também ao longo do tempo, ao longo da vida e também nos ajudar a transportar-nos também para esta ideia de acalmar e de fazer as coisas com calma e sem querer aqueles resultados de rompante e que tomamos e pumba, estamos a dormir, não é? Não é meter uma lavanda e no dia a seguir já vamos dormir sempre, toda a noite, só de utilizar uma vez. É uma coisa ao longo da vida. Já agora, como estavas a falar que usaste muito com a Ruth, não é? Eu às vezes troco Sim. os nomes. Quais foram assim as melhorias que aconteceram quando começaste a utilizar a aromaterapia? Claro, também está aqui incluído a homeopatia, mas se conseguis fazer um bocadinho de distinção Sim, entre as duas. especialmente na parte das tosses e da respiração, porque ela depois tinha muita falta de ar, né? Uhum, E então usava o de eucalipto e usava o do limão siciliano. sim. E havia outro que eu já não me lembro qual é que era, porque havia uns que eram mais direcionados para a limpeza da expectoração Uhum. e havia outros que eram mais direcionados para a tosse seca. Pá, é como a homeopatia, nessa altura tinha frascos e coisinhas de bolinhas para tudo e mais alguma coisa. E então aquilo tinha uma sequência que era para ser usada. Na altura a médica dizia-me como é que eu poderia usar e qual é que era as doses e a maneira, né? Uhum. O que eu noto o que eu sempre notei foi que a partir do momento em que eu comecei a usar isso, não só foi bom para os miúdos, porque depois eu aprendi com ela e acabei por usar, o Rafael só tem um ano menos, Ou e mais. a mais, e as outras também eram pequenas, pá, tinham 7 anos, por isso comecei a usar. E o meu marido, que tem asma, acabou por beneficiar também. Quando eu comecei, era com os queimadores, com aquele potinho que se mete a vela É. e depois tem cá em cima. Ainda hoje o Marcos, quando está aflito, o meu marido mete isso na mesa de cabeceira. Aquilo queima mais lentamente e não faz aquele vapor que às vezes também pode incomodar. Sim, Se sim, tiver a muito cheiro. única dificuldade às vezes em relação a esses é ter cuidado para que a temperatura não seja muito alta, não é? Porque depois também se for muito alta vai queimar também um bocadinho algumas Não, pois das normalmente é propriedades aquela ativas. velinha, não é? Sim, mas é Aquela uma vela, velinha, sim, exato. sim, Uma solução aquela. às vezes também muito interessante nesses casos, quando não se quer utilizar o difusor ativo, é também usar uma difusão passiva. Claro que não vai fazer um efeito tão rápido, porque a libertação das moléculas é muito baixa e é muito lenta, não é? Mas realmente é uma ajuda Mas eu muito grande. utilizo nas almofadas, ponho um bocadinho, sei lá, isso há tantas maneiras de fazer, não é? Às vezes é um bocado, é só ter às vezes criatividade, sabendo o princípio, dizer, olha, posso por aqui, aqui, acolá e lá, e realmente é muito bom. Quais é que foram, assim, as maiores dificuldades que tu sentiste, ou se é que sentiste ou não, ou se sentiste sempre muito bem guiada no uso da aromaterapia?
Opa, eu naquelas coisas que estava a usar sentia-me bem porque era ela que me estava a dizer, não é? E ela é que me aconselhou. Claro que depois, quando queria entrar por outras coisas, é mais complicado. Mas a maior dificuldade que eu senti foi o preço. Pois é. Porque é assim, porque depois a gente vê, aquilo é tão barato, não sei o quê. Mas não são óleos, são essências, é diferente. Depois, porque aquele óleo ainda é mais barato, mas não é biológico, não tem mesmo nada que possa fazer mal, é mesmo só o extrato de. Pronto, então aquilo é um bocado caro, não é? Sim, E depois pois é. não tem sempre aquela coisa de capa, só mais uma, só mais uma. Parece que é sempre pouco. Sim, 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 sim. E aquilo some. Pois é, pois é, pois é. Acho que é um bocado por aí também, mas Mas lá não está, há eu acho. muita informação, Sílvia, não há muita informação no mercado. É preciso ir procurar muito, ler, para conseguires ter alguma informação. E acho que as coisas como aquilo que tu estás a começar a fazer é muito importante. Já há pessoas a fazer isso que tu estás a fazer, mas ainda não é uma área que esteja bem, Explorando. não é explorada, é simplificada, em que as pessoas possam ter contacto com as coisas rapidamente e que também não possa ser prejudicial. Eu tenho um caso, por exemplo, uma cliente esteve lá e perguntou-me o que é que eu tinha no difusor e eu disse que era lavanda e ela disse, sabes, é uma irmã que eu tinha, uma irmã minha, tinha a mania da lavanda. E então ela disse que punha a lavanda por todo o lado, ingeria a lavanda. Uhum. Ela usava aquilo de todas as maneiras possíveis durante o dia e ela ficou intoxicada com aquilo. Ela foi parar ao hospital por causa de tanta coisa que ela também estava a fazer. Porque, Sim, como é natural, acha que se pode usar de qualquer maneira. sim, porque lá está, o facto de ser de origem natural não deixa de ser um químico e, portanto, se nós também sobrecarregarmos o nosso corpo, vai-nos fazer mal, por isso é preciso usar com cuidado, com precaução, de saber também aquilo que se está a fazer, não é? E espero muito que tanto eu como outros colegas meus aromaterapeutas que terminaram agora, possamos também mudar um bocadinho essa realidade e informar as pessoas e principalmente dar a possibilidade ao consumidor de saber o que escolher, como escolher e fazer não só uma compra bem orientada, mas também uma utilização bem orientada para poder beneficiar, não é? Porque se nós também não soubermos aquilo que estamos a fazer, não vamos beneficiar e lá está, pode correr mal, infelizmente. Infelizmente pode correr mal. Mas pronto, queria só dar-vos também a quem está também a assistir algumas indicações de que, para além da lavanda, também podem utilizar camomila romana, também é uma boa opção. Pode-se até fazer combinações com lavanda e camomila romana, e também a laranja doce ou selvagem, às vezes tem dois nomes comuns diferentes, também são muito bons para utilizar. Obviamente, a lavanda acho que é sempre o top dos tops e acho que muita gente começa pela lavanda, mas curiosamente, há pessoas que não gostam e não suportam o cheiro da lavanda. Portanto, se estão a tentar começar por aí, não desistam, porque há outras opções. Há imensos e variedíssimos óleos essenciais. Pronto, o meu objetivo era também nós falarmos aqui um bocadinho sobre esta utilização e falarmos também sobre como é que vocês criam este ambiente no vosso estúdio e como é que ajudam também os bebés a estar mais tranquilos. Mas eu queria voltar um bocadinho ao início daquilo que nós estávamos a falar e queria perguntar uma coisa. Quão importante é que é a técnica que vocês têm sobre como manusear os bebés? É assim, diríamos que 100% importante. Mais importante do que efetivamente saber fotografar. Porque é um ser vivo, muito molinho, e é preciso saber trabalhar não é trabalhar, é manipular um bebê de forma a que ele se sinta confortável, que nunca seja invasivo para ele, nem que nunca o ponha em causa a sua segurança, não é? Portanto, sim, a formação nesta área é muito importante, e não só nesta área, mas também como anatomia do recém-nascido, primeiros socorros básicos de vida. Todas essas coisas são importantes, quer dizer, para mim são mais importantes do que a técnica de fotografar. Porque fotos são sempre fotos, não é? E ficam sempre um registro. Agora, a saúde do bebê é muito mais importante que tudo isso. É preciso aprender a ler o bebê.
Mas isto é para nós fotógrafos, porque pronto, passam-nos muitos bebés pelas mãos, mas para qualquer pessoa que tem um recém-nascido nas mãos, é preciso aprender a ler o bebé. O bebé fala connosco, mesmo calado, por sinais. Por exemplo, estamos a manipular um bebé numa pose e vemos que a cara começa a ficar roxa, é mau sinal. Isso já é um sinal extremo, não é? Sim. Mas isso pode acontecer com muita facilidade. Sim, sim. Acontece com muita facilidade. Há certas posições que se vêem em fotografias, que há fotógrafos que querem imitar sem saber aquilo que estão a fazer e podem pôr em risco a vida do bebé na respiração. Às vezes há bebés que têm patologias que nem os próprios pais ainda sabem, o bebé acabou de nascer, e que se refletem a partir do exterior do bebé em certas poses que se põem. Há bebés que nascem com uma clavícula partida e não foi ainda detectado. Por exemplo, a minha segunda filha nasceu. Ao posicioná-lo, nós temos que perceber se o bebé sente dor e não insistir, porque há aquela posição perfeita e vou insistir. Pode não ser uma clavícula partida, mas pode ser um torcicolo. Há muitos bebés que nascem com torcicolos e os pais não sabem isso logo. Isso vai se revelando ao longo do crescimento, passar os dias. Mas nós não podemos pegar no bebé e achar que ele é de borracha e que faz tudo aquilo que nós queremos. E então todas essas posições e todas as manipulações que nós fazemos ao bebé têm que ser feitas com cuidado e sabendo aquilo que estamos a fazer. Os membros do bebé também ficam roxos com muita facilidade. Mas isso é já do bebé. Mas se nós prendermos numa posição em que o pé começa a ficar roxo ou a mão, ok, é normal, mas nós temos que fazer aquilo o mais rapidamente possível, porque deixa de oxigenar aquela parte, pode trazer problemas ao bebé. A coluna, temos que ter muito cuidado nas poses que fazemos, porque e sempre segurando. Tu sabes que há muitas fotografias que nós fazemos que são compostas, a gente explica que são depois postas no Photoshop, onde as nossas mãos estão a segurar em várias partes do corpo, porque o bebé tem espasmos. O bebé, quando está a dormir, especialmente no sono REM, não sei se vocês sabem a diferença entre o sono profundo e o REM. O REM é quando o bebé está que ri, que chora, que faz caretas, abre os olhos. É um sono leve, não é? É um sono leve e ele tem ciclos de sono REM e sono profundo. E especialmente quando ele está no REM, ele às vezes faz aquelas coisas que é como nós também adultos fazemos, parece que estamos a cair, aquela sensação de cair. Pronto, e então nós temos que estar a segurar o bebé em certas posições, porque ele pode ter um espasmo desses e pode tirar um ossinho do sítio, e logo na altura não se sabe, mas mais tarde vai-se revelar problema, não é? Sim, sim. Eu até tenho aqui uma colega e amiga minha a dizer que sim, porque ela faz massagens Chantala a bebés e portanto ela também está por dentro aí desse assunto, qualquer dia tem que a trazer aí aqui. Mas isto para dizer, mas pronto, tendo em conta tudo isto e sabendo que vocês têm todo este conhecimento e têm estes cuidados com o bebé, uma das coisas que eu também observo quando vocês fazem as sessões é também depois todas as outras técnicas que vocês usam para além disso, que é o aliviar as cólicas quando o bebé por acaso está um dia assim mais rabugento, o saber quando ir chamar a mamãe para dar maminha. Era isso que eu ia dizer, porque há muita gente que diz, os bebés choram, o choro é sempre igual, não é? O choro também nos diz muita coisa. A gente sabe quando é choro de manhã, sabe quando é choro de dor, sabe quando é choro de fome. Portanto, todas essas coisas são sinais, é complementos àquilo que ela estava a dizer. Pois, nesse sentido, quais é que seriam, assim, algumas dicas ou algumas informações que vocês achariam importante passar, por exemplo, para uma mãe que tem um bebé pequenino em casa, principalmente para as mães de primeira viagem, sobre essa questão de ajudar, não só a proporcionar um ambiente calmo e tranquilo em casa, mas também a conseguir conhecer estes sinais e algumas estratégias. Querem partilhar alguma coisa em relação a isso? Olha, o bebê quando está com manha, ele chora, mas a gente se força para ele estar ali e dá-lhe assim umas palmadinhas no rabinho. Eu não sei se vocês sabem porque é que o bebê gosta de palmadinhas no rabinho. Por acaso? Quem está por aí? Quer dizer alguma coisa? Então, quer dizer que sim ou que não?
Digam lá. Porquê é que vocês acham que o bebê gosta de palmadinhas no rabinho? É que isso não é por acaso. Pois tem tudo muita lógica e muito. Isso aqui Então alguém vá. responde. Ninguém Vê. está a responder. Respondam lá aí, se alguém sabe. Porquê é que o bebê gosta de palmadinhas no rabo? Não gosta de palmadinhas, ele gosta de palmadas. Não é devagarinho. Não, eles gostam delas fortes. Ninguém se Acho que está atreve a tudo dizer com nada. vergonha. Acho que está tudo com Até vou vergonha. explicar porque é por isso que eu vos digo, eu queria 4 filhos e a gente está sempre a aprender, né? E foi nestas aulas de anatomia do bebê que eu percebi porquê. Os meus filhos sempre gostaram. A Raquel gostava, tuma, ela até estremecia toda. Mas tem a ver com o quê? O bebê ele desenvolve-se, cresce, quer dizer, ele atinge dentro do útero a fase toda da formação, tá, completo. E depois de ele estar completo com todos os seus sentidos já apurados, não é? Porque ele já sente coisas lá dentro, os estímulos, mas o olfato, o tato, isso já começa tudo a ser desenvolvido, até a visão, não é? Porque se vocês experimentarem quando estão grávidas com uma lanterna, porem na barriga, vão senti-lo a mexer em direção à luz. Ele, através da barriga, consegue ver a luz e consegue fazer isso. O som, eles também já estão muito estimulados pela parte auditiva. Mas pronto, quando eles atingem o pico do crescimento, eles normalmente dão a volta. Depois já é só engordar, né? Então, ficam de cabeça para baixo, encaixados, né? Prontos para quando chegar a hora de nascer. Então, eles passam perto de metade da gestação, praticamente de cabeça para baixo. E o que é que acontece? Fica a cabeça e o rabinho cá para cima. E em cima do rabinho deles, o que é que vocês acham que está? Sabes, porque a mãe tem órgãos, né? A mãe continua a ter órgãos lá dentro. Então, em cima do rabinho deles, normalmente está o coração da mãe. Ok. E o coração está a bater. Tuc, 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 tuc. Então, e eles Então, sentem não só o som, mas também o movimento. eles sentem o bater do coração no rabinho, é por isso que eles gostam. O que é que acontece? O bebê, quando nasce, estes estímulos todos que nós fazemos, aquele barulho que nós usamos, o shh, shh, o barulho branco, tem a ver com o que eles tinham dentro da barriga e então traz-lhes memórias boas. E eles gostam de ouvir alto. Porque o organismo também está a funcionar e eles, como estão dentro d'água, aquilo é tipo uma coluna. Pois é, muito alto, não é? Sim, o som é ainda mais alto. E então, para eles, aquilo é tudo sinais de reconforto, porque lembra-lhes inútil. E então o bater no rabinho faz isso, acalma-os, o shh também os acalma. Nós sabemos logo, quando eu pego num bebê e começo a prepará-lo para fazer ação, eu sei logo se ele estava de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Porque tu bateres no rabo de um bebê que estava de cabeça para cima, que não estava a levar com o coração no rabo, estava a levar com ele na cabeça, ele vai detestar aquilo. Porque não era bom para ele. Porque Rita. Veste? Sim. Então, é engraçado, estas coisas são muito giras da gente ir percebendo como é que as coisas funcionam. Normalmente eles gostam muito do shh, porque era o barulho que ouviram, mas se a mãe era cabeleireira, ele vai se acalmar mais com o som do secador. Ou o aspirador. Se a mãe usava muito o aspirador, vai ser com o do aspirador e por aí afora. Ou até músicas. Nós tínhamos bebés que só acalmavam com... Os pais já ouviam muito metal. E eu gostava de ouvir metal. E pronto, era um bebê rock and roll. Muito bom. Pois, Lá está. Quando eles estão dentro da barriga das mães, já muita coisa está a acontecer ali, não é? Também tivemos uma menina que o pai falava muito com ela quando estava na barriga e ela só se acalmava quando o pai falava. Ela às vezes estava no puff, a gente estava a tentar pô-la e ela chorava e o pai ia ao pé dela, falava e ela ficava quietinha. São coisas muito giras. Sim, tudo da memória. No fundo é um bocado isso, não é? Aqui a questão de
de criar um ambiente relaxante e de ajudar a criança. Lá está, aquilo que tu dizes, conhecer bem a criança, tentar estar atento aos sinais dela, não é? Uma das coisas que mexeu muito comigo foi quando alguém me disse, isto em relação, por exemplo, já estou a falar mais à frente, de obrigar, por exemplo, uma criança a comer. Se tu não consideras que a pessoa que está ali à tua frente é uma pessoa que tem a sua vontade própria, que tem os seus gostos, que tem as suas vontades, no fundo também estás a tentar, não estás a respeitar a pessoa que está à tua frente, não é? Não estás a ter isso em consideração, porque às vezes depois também, quando somos mães, somos bombardeadas muito com o que é que se tem que fazer e o que é que não se tem que fazer, é isto, tem que ser sempre assim, e às vezes perdemos um bocado nesta leitura do bebé, da pessoa que temos ali à nossa frente. Eu sempre fui muito tranquila com isso e nunca fui uma pessoa que achei que isto é chapa 5. Também tive 4, né? E são todas diferentes. Mas a criança quando tiver fome, ela vai chorar, ela vai querer comer. Não se pensa que a criança morre de fome. Opa, claro que pode haver uma outra patologia que seja complicada, né? Mas uma criança normal, que esteja saudável, ela vai ter fome e vai querer comer. Sim, pronto, eu estava a dar este exemplo também no sentido de, pronto, porque foi este que me lembrei agora, não é? Porque foi quando eu fui um bocado mais também confrontada com isso. Sim, mas existem outras coisas. Sim. Por exemplo, como a gente ter medo de uma escada ou ter medo de, assim que o bebê nasce, tudo o que está à mão, que ele possa depois, quando gatinha, estar à mão, a gente tenta tirar. Epá, eu nunca fiz isso. Eu sempre deixei a minha casa, nunca usei cancelas nas escadas. Porquê? Porque eu acho que a criança tem que ter liberdade para ir explorando. Nós temos que sim estar atentos e explicar, mas é como o meu pai dizia, caja uma vez já na caja a segunda. É pá, se cair um bocado mais alto, se calhar vai fazer um estrago maior. Mas nunca, criei 4 filhos numa casa com 2 andares, com uma escada como tu sabes que eu tenho. Nunca ninguém caiu, nunca. Eles normalmente subiam de gatinhas, né? Para cima, e depois desciam sentados ou escorregavam. Punham-se de barriga para baixo e escorregavam por ali abaixo. As crianças não são burras. Eles também vão desenvolver as suas próprias estratégias, não é? As crianças, a gente pensa que os miúdos não podem não ter noção do perigo, ok? Não têm noção do perigo, mas aí estamos nós para dizer e explicar que é perigoso. E eles têm cuidado. Pá, há sempre coisas que podem acontecer, né? Mas olha, comigo eu queria 4 e sempre foi assim. Explico. Hoje já são adultos, né? Praticamente as mais velhas já são adultas, os outros são adolescentes. Nunca proibi nada aos meus filhos, mas eles não fazem tudo. Percebes? Para já, porque o exemplo é muito importante em todas as áreas. Tudo aquilo que nós fazemos vai se refletir nos nossos filhos. Agora, se eu disser que não posso, por exemplo, não se deve fumar, mas eu fumo, conversa fiada, né? Não podes beber Coca-Cola, mas eu bebo. Claro que ele vai beber, né? Então as crianças seguem exemplos. Agora, nunca proibi, nunca disse não podes fazer isto, ou não podes ver isto, ou não. A gente temos que explicar-lhe o que é que tem de bom e o que é que tem de mau, e pronto, porque tudo aquilo que nós proibimos é o que eles mais querem fazer. Exatamente, isso também é bem verdade. Bem, acho que tivemos aqui uma boa conversa, também já deixámos aqui várias dicas também de como ajudar também os bebés, e a Sandra e a Raquel também nos explicaram como é que fazem criar um ambiente todo muito a magia. A magia, sim, eu acho mesmo, porque quando, pronto, lá está, só quem lá está e passa por ver tudo aquilo é que sente, mas não só de quando fazemos as sessões em bebés, mas depois até mesmo quando eles vão crescendo, quer dizer, há todo um ambiente ali que é propício a ter divertimento, alegria, a Maria de Lira ir, o Marcos agora, pronto, depois deixa de poder ir, não é? Mas ele até já estava a começar a gostar, e até digo muito sinceramente que eu acho que ele já sabe sorrir para a máquina e fazer lá o seu charme, porque ele aprendeu desde muito pequenino, não é? E a Maria Mas escuta lá uma coisa, tu tens uns filhos lindos.
Mas tu também és muito linda. Ainda mais que o teu story, eu dizia assim à Raquel, que caraças para esta gaja mesmo gira. Ai, pai, já estou a ficar envergonhada. Então isso também ajuda, não é? Sim, isso também ajuda, mas eu acho muito interessante vocês conseguirem criar todo este ambiente. Até por uma outra coisa que é, por exemplo, as pessoas sentirem-se à vontade para tirar fotografias. Eu gosto de tirar fotografias, mas eu tenho imensa vergonha. E, por exemplo, o Rodolfo, ele detesta tirar fotografias. Ele, se ele puder... Oh, mas o teu marido já está convertido também. Ele agradece. Mas ele já tirou fotografias com várias pessoas diferentes e digo-te, nunca o vi tão tranquilo e descontraído e sem problemas estar a tirar fotografias como com vocês, porque eu acho que é muito importante também a pessoa que está do outro lado, não é? Criar este ambiente e esta cumplicidade também e o à vontade para estar ali a tirar fotografias e a expor-nos, não é? Porque acabamos por estar também nos a Temos expor. que puxar pelas pessoas para elas serem espontâneas, porque aí é que saem as fotografias bonitas, não é? Exatamente. A fotografia que tu mais gostas, que eu tenho ali a tela, ele estava-me a contar uma piada. Então, Eu já não lembro o que é que ele estava a dizer. aquela que ele está contigo, É não na é? rua, Sim, na na rua. rua. Sim, sim, Ah, sim, e sim. eu gosto muito daquela fotografia dele do Dia do Pai com a Maria, que ele também Sim, está é muito a linda. sorrir. Sim. Pronto, porquê? Porque se entra na brincadeira e depois saem em sorrisos e expressões espontâneas. Exatamente. Mas claro, isso também importa quem está de um lado e do outro, porque a gente tem que puxar, não é? Tem que dizer Exatamente, por exatamente. isso. É um trabalho mútuo. Pronto, muito obrigada. Obrigada a quem esteve connosco aqui em direto. Obrigada, Tatiana, por estiveste aí sempre a comentar. E pronto, espero que talvez daqui a um tempo a gente possa voltar a fazer uma live destas e falarmos de outros assuntos, porque acho que foi muito bom e espero que tenha sido útil para vocês. Portanto, depois comentem no vídeo. Vou tentar deixar gravado. Espero agora não fazer asneira quando sair daqui, porque é a primeira vez que eu estou E a fazer agora desta toda a maneira. gente ir lá à Everlight e pôr um gosto, um seguir. Exatamente. E vão lá ver como é que os bebés estão bonitos e as grávidas. E vou lá encontrar muitas fotografias dos meus filhos. Portanto, Então vão lá vá. ver. E tem lá também Beijinhos, vídeos Silvia. da Sandra e da Raquel a cuidar dos bebés e a fazer as sessões. Muito interessante. Pronto, um beijinho muito grande. Tá bom. Obrigada. Tchau. E Tchau. adeus. Tchau. Adeus a todos. Tchau.